Graça e paz, amados, amigos do Facebook, amigos do Instagram, amigos do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Louvado seja Deus pela tua vida. É muito bom estar aqui para mais um momento de estudo, para mais um momento de mergulho nas Escrituras, naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E dando continuidade ao nosso estudo, à nossa série de estudos sobre a Igreja de Corinto, sobre aquilo que Paulo deixou para a Igreja de Corinto e como nós aplicamos tudo que Paulo deixou para a Igreja de Corinto para a nossa realidade nos dias de hoje, para aquilo que nós temos visto na Igreja nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus! E hoje eu gostaria de falar sobre a superioridade da mensagem da cruz. O quanto a mensagem da cruz ela é poderosa, o quanto a mensagem da cruz é grande, o quanto a mensagem da cruz é linda e, acima de tudo, poderosa para as nossas vidas. O texto que nós vamos utilizar como base para meditar nesse tema está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A superioridade da mensagem da cruz, o poder da mensagem da cruz. Amém? Glória a Deus, você já vai digitando aí o seu glória a Deus, já vai digitando o seu aleluia. Digita também nos comentários aí de onde você está assistindo, de onde você está nos acompanhando. Já compartilha esse vídeo, já marca pessoas que você gostaria que assistissem também esse vídeo, enfim. Quando você faz isso tudo, você é um cooperador do reino de Deus junto comigo, você prega essa palavra junto comigo, você ensina essa palavra junto comigo, porque você amplia e você envia ela para mais vidas, para mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série de estudos sobre a Igreja de Corinto. Então, Paulo vai escrever aí um texto muito conhecido, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia por essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O que Paulo está querendo dizer aqui e como que a gente vai trazer para os nossos dias de hoje? A pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, a pregação daquilo que Jesus deixou para o mundo, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, ela é tão magnífica, só que ela se resume a uma mensagem, a mensagem da cruz de Cristo. Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do reino de Deus, a mensagem principal é a cruz. A mensagem da cruz, ela é o tema central do Novo Testamento. Para falar a verdade, ela é o tema central de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Então, é a mensagem da cruz como centralidade e como autoridade do poder do Espírito Santo como fundamento da nossa fé. Então a fé cristã ela está fundamentada, ela está alicerçada na mensagem da cruz e a autoridade do poder do Espírito Santo agindo na igreja nos dias de hoje. Então a gente precisa começar a despertar para isso. A nossa fé, a fé cristã, ela está baseada, alicerçada na mensagem da cruz e na autoridade do poder do Espírito Santo, que é quem age nos dias de hoje, que é o ministério da divindade no momento atual é do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz todas as coisas, é o agir do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem convence do pecado, é o Espírito Santo quem leva o pecador a Cristo, o Espírito Santo é quem coloca as palavras de adoração na boca do crente, é o poder, a autoridade do Espírito Santo junto com a mensagem da cruz. Esses são os dois fundamentos principais
da fé cristã. A gente precisa ter isso bem claro. Porque num dos meus livros, Ensina-nos como orar, eu vou falar sobre isso. A gente vê hoje muitos cristãos, olha só, vou falar para vocês, olha, cristãos de igreja de muito tempo, orando assim, Jesus, faz isso para mim. Jesus, eu preciso de... Não tem nada a ver. Porque a nossa divindade, o nosso Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Ancião de Dias, na pessoa do Verbo e na pessoa do Espírito de Elohim, cada uma dessas pessoas da nossa divindade, ela possui atributos e funções específicas dentro do contexto espiritual e do contexto das nossas vidas. Como assim, pastor? É como se cada um tivesse uma função. O Ancião de Dias, que você conhece como Pai, o Verbo, que você conhece como Filho, e o Espírito de Elohim, que você conhece como Espírito Santo, cada um tem uma função, cada um tem um atributo, cada uma dessas pessoas da nossa divindade possui determinadas responsabilidades. Quando você ora e você pede para Jesus fazer alguma coisa para você, você está mostrando que você ainda bebe leite. Está conseguindo compreender? É por isso que eu estou dizendo que a mensagem da cruz que foi cumprida pelo Verbo, que foi solucionada ali a questão do pecado, foi solucionado pelo Verbo, mediante a autorização do Pai, mediante o agir do Espírito que está agora na igreja convencendo, na terra convencendo do pecado e do juízo. Então, essa compreensão cristã que a gente precisa começar a ter. A mensagem da cruz, junto com a autoridade e o poder do Espírito Santo que faz praticamente todo o agir e todo o mover espiritual, toda a ligação entre céu e terra, quem faz é o Espírito Santo. Talvez não, sem dúvida alguma, a pessoa da divindade mais negligenciada talvez seja o Espírito Santo. E nós estamos na dispensação, entre aspas, pelo amor de Deus, do Espírito Santo. Ele é quem está agindo na terra. Ele é que está conosco, ele que é o Consolador. Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Sim, Jesus disse que onde tiver dois ou mais ali ele estará. Sim, mediante a comunhão que o Espírito Santo realiza. Jesus, olha aqui para mim. Jesus, o Cristo, o Verbo, o Filho, ele tem um corpo físico. Amém? Ele tem um corpo físico. E esse corpo físico está onde? Está lá em cima no trono. Como que o nosso Deus consegue ser onipresente? Sendo que ele está presente, o Filho está presente no trono de Deus. Como que ele pode estar aqui se ele está aqui no trono? Mediante a comunhão realizada pelo Espírito Santo. Jesus só pode estar conosco até a consumação dos séculos por causa do Espírito Santo. Olha aqui, quando você se reúne em 2 ou 3, Jesus está no meio de vós por causa do Espírito Santo. Então, nós temos que começar a entender que a mensagem da cruz, em falar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, é muito importante. Só que também é muito importante que o poder e a autoridade do Espírito Santo sejam ambos uma só face de uma só fé, que é a nossa fé cristã. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu gostaria de dar sequência, porque senão o vídeo fica muito longo. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10,
você vai ler aí na sua casa, depois que a gente terminar o nosso vídeo, você vai ler 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Por quê? No capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar a essência da verdadeira pregação do Evangelho de Cristo. Por isso que eu comecei a falar sobre a mensagem da cruz. Por quê? No capítulo 2, nos primeiros 10 versículos, Paulo vai destacar 3 verdades fundamentais sobre a pregação do Evangelho de Cristo. Então são 3 verdades que Paulo vai discorrer nesse primeiro momento do capítulo 2, que é a insignificância da sabedoria humana no que tange à comunicação e recepção da mensagem cristã. Então, vamos entender o seguinte: qual é a genuína mensagem cristã que a Bíblia ensina? Eu gostaria que você fizesse esse exercício mental aí, para que você pudesse começar a compreender do que nós estamos dizendo. Do que é que Paulo está falando lá na segunda epístola dele aos Coríntios, do capítulo 1 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. É porque a gente já pulou para o segundo capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, a sabedoria humana, Paulo vai falar que a sabedoria humana, ela é insignificante quando ela vai comunicar e quando ela vai receber a mensagem cristã. Por isso que nós lemos lá, o primeiro versículo que nós lemos quando nós começamos o nosso estudo hoje, nós lemos lá o primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas poder de Deus. Então, ele vai no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai abordar esse tema. E ele vai falar sobre o efeito que a revelação de Cristo, que a revelação da cruz, que a revelação de Cristo na cruz do Calvário vai causar nos homens. Então, ele vai falar assim, olha, você pode ser muito inteligente, você pode ter uma sabedoria humana fantástica, mas quando você ouve a palavra de Cristo, quando você ouve a palavra da cruz, isso vai causar em você você vai entrar em parafuso. Então, é isso que eu fiz a pergunta para você. Qual que é a mensagem cristã genuína? Qual que é a mensagem cristã genuína que a Bíblia nos ensina? Porque os nossos púlpitos, as nossas salas de aulas, as nossas escolas bíblicas dominicais, elas estão muitas vezes tentando sim cumprir com a verdade segundo a palavra de Deus. Só que muitas vezes acaba se perdendo no que realmente é necessário, no que realmente é importante para aquele determinado público específico. Por que eu estou querendo dizer isso? A gente precisa começar a entender que a mensagem da cruz, ela vai causar no seu ouvinte uma reação poderosa mediante a necessidade que aquela pessoa tem. Então, por que eu falei da importância da mensagem da cruz e também falei do poder do Espírito Santo? Porque a mensagem da cruz, ela tem um impacto poderoso naquelas pessoas que ainda não receberam a Cristo, aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas existências, aquelas pessoas que ainda estão no mundo,
Então, quando você vai pregar esta mensagem, ela tem um intuito, ela tem um fundamento, ela tem um alvo. E o alvo é justamente os corações daqueles que ainda não têm a Cristo. Sejam inteligentes, sejam ricos, sejam pobres, sejam sábios, sejam não sábios, sejam cultos, sejam incultos, não importa. É disso que Paulo está dizendo, que a mensagem da cruz, ela vai impactar a vida dessa pessoa. E vai trazer essa pessoa para uma realidade espiritual, onde ela estará em seguida propensa a aceitar, a receber o agir do Espírito Santo na sua vida, que vai então convencer essa pessoa do pecado e da justiça e vai preparar essa pessoa para ter um encontro com Cristo. Está conseguindo compreender? Só que essa mensagem da cruz, ela, como que eu posso dizer? Ela é o anzol que vai trazer esse peixe, que vai pegar essa pessoa, e depois que essa pessoa já está dentro do balde, com água, já trouxe, já foi tirada do mar, já foi tirada do rio, então agora você precisa mandar para essa pessoa uma outra mensagem, que aí é a mensagem dos fundamentos que Jesus deixou, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que junto com o poder e a autoridade do Espírito Santo vão começar agora a moldar o caráter dessa pessoa. Então essa pessoa, quando ela chegou lá na igreja, ela foi fisgada pelo anzol da mensagem da cruz. Depois de um tempo, essa pessoa que fumava quando foi fisgada já não quer mais fumar. Depois de um tempo, essa pessoa que bebia já não quer mais beber. Essa pessoa, por quê? Porque as mensagens que vão sendo enviadas para essa pessoa são mensagens de poder, onde com a autoridade do Espírito Santo, o caráter dessa pessoa vai começar a ser transformado. Vai ser, a natureza humana dessa pessoa vai começar a ser transformada mediante o agir do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E então, o fruto do Espírito Santo vai começar em suas novas, o amor, em todas as suas ramificações, vai começar a frutificar dentro daquela vida. Então, você precisa entender que a mensagem da cruz, ela é o que pega a pessoa, que traz a pessoa para dentro da casa de Deus. E aí depois você vai continuar pregando outras mensagens. Você vai pregar o Sermão do Monte, você vai pregar as bem-aventuranças. Você vai ensinar para aquela pessoa agora como ela deve viver mediante o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é que Deus espera das pessoas? É por isso que aí então você vai falar para ela, entre aspas, né? Você vai falar de uma forma, você vai preparar um sermão. Você vai dizer para ela que ela não pode mais fazer sexo se ela não tiver um casamento, se ela não for casada. Mas isso, para o mundo, é chocante. Mas a autoridade do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo já está na vida daquela pessoa, daquela congregação. Então as pessoas vão começar a compreender isso, vão começar a entender isso. Não por sabedoria humana, é o que Paulo está dizendo no início do capítulo 2. Ele está dizendo que não é por sabedoria humana, é pela autoridade do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, a mensagem da cruz, ela é poderosa, mas ela tem um fundamento, ela tem um porquê. É claro que todos nós amamos a mensagem da cruz. Parafraseando aí aquele hino da harpa fantástico, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer
eu a vou proclamar. Mas a mensagem da cruz para nós cristãos, ela não tem mais efeito prático. Porque a mensagem da cruz, ela tem um objetivo pré-estabelecido. E esse objetivo pré-estabelecido é trazer as pessoas, converter as almas, buscar as almas, mostrar para o mundo que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem é para os ímpios, essa mensagem ela é para os gentios, essa mensagem ela é para aqueles que não creem em Cristo, que não têm nada. Então eles vão ter a Cristo. E essa mensagem ela é poderosa, assim como as demais mensagens que mediante o agir e a autoridade do Espírito Santo vão começar a mudar a vida das pessoas. Amém? Então, essa é a primeira parte dessa nossa aula, e já estamos no segundo capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria que você ficasse bem claro para você que a mensagem da cruz, ela é um dos temas principais da nossa doutrina cristã. E a outra é o agir do Espírito Santo com autoridade e poder. São os dois pilares que sustentam a nossa fé. Então, a mensagem da cruz, ela tem um objetivo. E o agir e o poder do Espírito Santo também tem um outro objetivo. Eles trabalham em conjunto, mas depois que uma vida é trazida para Cristo, quando você prega a mensagem da cruz, essa vida vem para Jesus. Então, essa mensagem da cruz, de que Deus é amor, de que Deus te ama, vem do jeito que você está, essa mensagem não é mais pregada para essas pessoas. Essa mensagem vai ser pregada para um outro grupo de pessoas. A mensagem da cruz, ela é sempre pregada para quem não tem a Cristo, para quem não recebeu a Cristo, para quem não conhece a Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Para quem já tem Jesus, para quem já colocou Jesus como centro da tua vida, da tua existência, como Senhor da sua existência, a mensagem a ser pregada para essas pessoas são outras mensagens. Você vai pregar sobre adultério, você vai pregar sobre ter a mente de Cristo, você vai pregar sobre todas as bem-aventuranças, tudo que pode se fazer, o que não se deve fazer, aquilo que Jesus condenou, aquilo que Jesus não condenou. Então você vai pregar esse tipo de mensagem para essas pessoas. Nós não vamos falar sobre isso agora. Nós vamos nos focar no poder da mensagem da cruz. Amém? Porque a mensagem da cruz é quem busca, é quem resgata, é quem tira as pessoas do mundo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. O poder que essa mensagem tem. Qual é o poder dessa mensagem? Qual é a natureza dessa mensagem? Por que ela é tão poderosa? Por que você, um dia cheio de problema, entrou numa igreja, ouviu uma mensagem da cruz e decidiu receber esse Jesus maravilhoso como Senhor e Salvador da tua vida? Qual é o poder que essa mensagem tem? E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Já estamos no capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Amém? Eu não vou continuar nesse vídeo porque senão ele fica muito longo e aí ele não fica prático, não fica útil, as pessoas se cansam, enfim. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar sobre a natureza da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E antes de encerrar, gostaria de mais uma vez, como sempre, apresentar os meus livros. Está aqui, As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Um livro fantástico, um sucesso de vendas para a honra e glória do Senhor. Mais de quase 4.000 livros vendidos já. Somente no último ano, em 2020, por onde Satanás tem investido para destruir a vida dos cristãos que vivem nessa geração. São 4 áreas, óbvio, são as 4 torres.
Aqui não vou mostrar as 4 torres, então aqui fala um pouco sobre guerra espiritual. Aqui falo também um pouco sobre as sentinelas espirituais. Um livro fantástico. Aqui o mundo invisível, olha só que legal. O mundo invisível, o mundo visível e por aí vai. Um livro fantástico, você precisa dele. A nova criatura, nós estamos falando sobre a pregação do Evangelho, então essas pessoas, depois que essas pessoas são impactadas pela mensagem do Evangelho, depois que essas pessoas são impactadas pela mensagem da cruz e recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece no mundo espiritual depois que essas pessoas tomam essa decisão? Elas se tornam uma nova criatura, mas o que acontece na prática? O que é realmente ser uma nova criatura? Está aqui nesse livro fantástico que Jesus colocou, que o Espírito Santo colocou na minha vida, a redenção do homem, capítulo aqui, eu vou mostrar um pouquinho dos capítulos para vocês irem conhecendo um pouquinho mais. A queda da velha criatura, porque se nós somos nova criatura, significa que um dia nós somos velha. Quem é a velha criatura? Qual que é a diferença da velha criatura para a nova criatura? E qual é a diferença da velha criatura para a nova criatura e para a criatura? Olha lá, o que é a criatura? Então, está aqui um livro poderoso também, A Renovação Segundo Cristo. Um livro também muito bom para você adquirir e aumentar aí os seus conhecimentos. E o meu último lançamento, Ensina-nos como orar, já comentei sobre ele hoje. Jesus ensinou os discípulos dele a orar porque eles foram lá e falaram: Senhor, os discípulos de João Batista já aprenderam a orar com ele. Ensina-nos como orar. Então Jesus deixou a mensagem do Pai Nosso para os discípulos, porque a oração do Pai Nosso é um modelo daquilo que nós temos que fazer todos os dias. Então está aqui, ensina-nos como orar, o Pai Nosso como um modelo de oração diária. Aqui esse livro é fantástico porque eu coloquei aqui, olha, cada trecho da oração do Pai Nosso, como que você deve pegar esse pedaço e aplicar na tua vida. Venha o teu reino, o que significa isso? Então, cada estrofe: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos, aqueles que pecam contra nós. Então, um livro poderoso. Se você é cristão, você precisa desse livro. Amém? Pastor, onde eu faço? Como que eu faço para conseguir os seus livros? Os seus cursos, olha só. Tem livros, temos cursos, você pode adquirir os nossos cursos, você pode adquirir nossas pregações, os nossos estudos, enfim. Lá no nosso site, está aqui embaixo, www.ericsantana.com.br. Digita lá, tem um acervo com muitas coisas boas, muitas coisas interessantes para vocês. Tem algumas coisas que são grátis, tem outras coisas que não são. Mas eu tenho certeza que você precisa de todas essas informações para você continuar conhecendo a Deus, para você continuar conhecendo o nosso Senhor. Então corre lá no nosso site www.ericsantana.com.br, adquira os nossos livros, adquira os nossos cursos, os nossos DVDs, abençoe esse ministério e eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado também. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu estou na Europa, estou em Portugal, como que eu faço para comprar os seus materiais? Pode comprar pelo nosso site também, ou pode mandar uma mensagem nos comentários que nós entramos em contato com você e agilizamos aí a entrega, porque eu tenho algumas coisas aqui comigo na Europa. Amém? Glória a Deus, eu espero que você tenha sido poderosamente edificado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de marcar as pessoas que você gostaria que assistissem e que Deus te abençoe.